Deus ele vai falar com as nossas vidas. Estamos em pouca quantidade, mas eu creio que Deus tem maior da nós. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17, o verso de número 8, 17, do livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê que apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois o morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim, depois para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, irmãos? Olha só que coisa linda. A mensagem que o Senhor trouxe nessa noite foi uma mensagem de ânimo e de incentivo para a minha vida e para a tua vida. O livro de 1 Reis, ele traz uma mensagem de despertar. No capítulo de número 17, é interessante nós vermos que Elias ele se levanta e ele vai de encontro ao rei Acabe. E ele diz a Acabe: olha, rei, segundo a minha palavra, não há de chover na terra durante 3 anos. É interessante entender que quando essa profecia é lançada, vale entender que o povo de Israel havia se entregue à idolatria. O povo de Israel havia se entregue aos pecados. E agora, por intermédio dos seus erros, por intermédio dos seus pecados, o Senhor ele vem com uma mensagem exortativa. O Senhor ele vem com uma palavra poderosa para dizer ao povo que da maneira que estava, o Senhor não estava se agradando. E é interessante que enquanto eu estava de joelhos dobrados no início do culto, veio uma palavra de Paulo em Romanos capítulo 7, se não me falha a memória, no verso 14, verso 24, que diz: quando Paulo ele tenta fazer o bem, o mal ele já cometeu. Eu não sei quantas vezes o Senhor usa os seus profetas para falar com Israel, ou melhor, para falar com o povo. Eu não sei quanto tempo Deus usou os seus profetas para despertar o povo e dizer: olha, da maneira que você está, Deus não está se agradando. Eu não sei quantas vezes Deus levantou um homem ou uma mulher para falar comigo, com você, das várias
Ele é. Eu sei o que Ele fez. Eu sei das atitudes que Ele tomou. Eu sei dos males que Ele cometeu na terra. Não precisa você me lembrar, mas vai ter um impacto tão somente em casa. O que eu me ordenei, o que nós estamos vivendo é um povo que não obedece mais a voz de Deus, seja ela qual a mensagem for, de bem ou de mal. O interessante e o pior e mais preocupante é que nós mesmos estamos questionando a Deus. Senhor, por que ele? Para que ela? Por que isso? Por que aquilo? Deus, Ele não perguntou o que eu e você pensamos. Ele simplesmente deu uma ordem: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este salmo é para Deus o escolhido. Deus, Ele não preparou o salmo para qualquer coisa. Saulo não se preparou porque ele queria. É interessante que quando Deus ele escolhe Saulo, Deus ele já sabia que Saulo estudou tanto sobre Deus, mas não conhecia quem era Deus. Como assim, pastor? Saulo estudou das melhores faculdades de Roma. Saulo estudou com os maiores professores, e um deles era Gamaliel, um dos maiores teólogos, professores na sua época. Saulo ele sabia quem era Deus. Saulo ele falava de Deus com autoridade. Ele conhecia as histórias de Deus, mas ele não conhecia o Deus das histórias. É interessante que muitos homens, muitas mulheres falam tão bem de Deus, mas não têm uma intimidade com o Senhor, não têm uma vida amiga com o Senhor. Saulo ele conhece e fala daquilo com propriedade. Depois que ele tem um encontro com Deus, agora ele não fala de quem ele não vê.
Elias ele é um texto. No capítulo 17, no verso 1 e 2, vai dizer que Elias, perdão, ele chega ao rei, dando o que ele diz, por causa da idolatria de Acabe e povo de Israel. Então Elias notifica dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, viva o Deus que eu sirvo, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não falou a palavra rema, ou seja, a palavra rema significa vindo da boca de Deus, mas ele falou segundo a sua palavra. A palavra do homem pode falhar, a palavra do homem pode cair, a palavra do homem pode errar, só que ele estava falando segundo a palavra dele, mas na autoridade de Deus. Então aquilo que ele falou na autoridade de Deus seria cumprido ao tempo a tempo. Se fosse uma mensagem de bênção, Deus está te dando carro, casa, seria um alvoroço em Israel para o bem. Mas como é uma palavra dura, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor falar a José, filho, morre, e vai te esconder na caverna. Entra no lugar para lá você ficar tranquilo por algum tempo. E eu fui ver a palavra que significa ribeiro de Gileade. Antes de ser um ribeiro, ele era um lugar gasoso, ele era um lugar tóxico, ou seja, de enxofre. Então quer dizer que ali naquele lugar a probabilidade de água era praticamente impossível, porque se tinha enxofre e era tóxico, aparentemente poderia ser um canal de um vulcão adormecido. Mas olha para você ver o que Deus faz quando Ele quer abençoar alguém. Em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às lutas da vida, Deus ele não manda Elias ir para o oásis. Deus ele não manda Elias ir para o hotel sem estrela. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor ele não fala para Elias: olha, não vai para um spa descansar, não vai para uma pousada, não vai para um hotel longe daqui, não vai como se fosse uma pousada lá na cidade de Canaã, cheia de cachoeiras, de frutos, lagos de leite e mel. Não! Ele manda Elias ir para uma caverna. Caverna para alguns significa escuridão, caverna para alguns significa solidão, cavernas para alguns significa estar sozinho, sem companhia. Mas a caverna é esta mesmo que nos convida à solidão. Caverna é esta mesmo que para alguns tem o sentido de um barco, tem sentido de uma casa, tem sentido de uma provação, tem sentido de uma dificuldade. Ela é a faculdade e lição para mim e para você acreditar na probabilidade não do homem, mas na provisão de Deus. Eu não sei o que você está precisando, mas as dificuldades que estamos enfrentando, essa não é da morte, mas sabe o que me intriga? É que mesmo sendo Deus o porta-voz da mensagem exortativa ou de bênção, nós não queremos obedecer. E é interessante que quando Deus ele manda Elias se esconder, ele obedece a voz. E é interessante ainda mais que Deus ele diz: corre para a caverna e eu lhe ordenarei que os corpos te alimentem de dia e de noite. E é interessante que quando na arca de Noé, ou quando em Gênesis 7 Noé solta o corpo para buscar repouso para os pés, o corpo não volta com nada nas suas partes, porque o corpo não era para ali detectar sinais. Alguns estudiosos dizem que o corpo ele é tido como sabedoria, como conhecimento,
momento de dificuldade que a gente se refugia em Deus. Não é no momento de alegria que vamos na igreja todos os dias. Não é no momento de trabalho que lembramos do Senhor. Por quê? Se estamos trabalhando demais, o que vai vir sobre a nossa vida a qualquer momento? O cansaço, a fadiga. E você pode parar e prestar atenção. Chegou em casa, 7 horas, dá tempo para ir para o culto. Só que o que acontece? O cansaço bate. Sentamos no nosso sofá e na hora o sono vem, na hora as pernas doem, na hora os pensamentos é de tomar um banho e dormir, menos ir para o culto. Agora, passa o mesmo teste. Tem um dia que não tem culto, ou tem um dia e você recebeu um convite para sair, vai para uma festa, para um churrasco, para uma pizzaria, para uma lanchonete, para um restaurante, para um barzinho, para qualquer lugar que seja. Irmãos, não tem cansaço, não tem desânimo, não tem dor. E por mais que tenha dor, a gente passa por cima dela. Por quê? É o que Paulo diz: quando tento fazer o bem, o mal eu já cometi. É a nossa carne. A nossa carne tende a pegar para o lado carnal. Mas é aí que está. Elias, se ele tivesse tido de pegar no seu lado carne, ele não teria profetizado, ele não teria sido instruído por Deus, ele não teria perdido o tempo de passar por ribeiro ou na caverna, ele queria passar logo por aqui. Mas por que Deus lhe mandou? Porque lá fora tinha uma viúva que estava passando por uma situação pior do que a de Elias, estava passando por momentos de crise pior do que ele estava enfrentando. A terra estava sofrendo a seca, porque 3 anos não chovia. Então quer dizer que estava vivendo um momento de escassez, alimento e água. Mas o que sobrou para a vida dela? Primeiro, foi as lembranças de um dia teve marido. Agora ela se encontra viúva. E uma viúva, ela não é respeitada no tempo antigo. A mulher que era viúva e tinha perdido seu marido, era tida como uma desvalida, era tida como uma mulher que agora vive às espreita, vive no mundo. Ainda mais se fosse viúva e tivesse uma outra filha mulher, não era respeitada. Mas agora ela tem um único filho, e esse filho ainda lhe dá esperança de vida, ainda lhe dá uma esperança
reparte por 5, reparte por 6, por 10, por 30. Você não está reparte. E eu vou estudar, e no capítulo 11 de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. Não simboliza águas de beber no mar. Águas no Eclesiastes 11 significa águas, vidas. Lança o teu pão, lança o alimento. Pão quer dizer palavra. Lança o teu pão sobre pessoas. Lança o teu pão sobre a tua família. Lança o pão sobre as almas. Lança o teu pão sobre os vizinhos. Lança o teu pão sobre os necessitados. Lança o teu pão sobre os filhos. Ah, pastor, mas ninguém escuta. Lança o teu pão. Porque diz assim, o verso 2, que eu disse que a reparte no 7 e ainda com 8, porque não sabes qual poderá sobre qual mal poderá sobre a terra, ou seja, lança a palavra porque vai vir um dia mau, um dia de dor, um dia de sofrimento, e nós não sabemos qual dessas vai prosperar, vai crescer. E o 3 diz: estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore está, ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará o seco. Para de olhar para o tempo, para de olhar para: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que se eu fizer assim, vai ser assado? Quantos de nós temos sonhos, mas não acreditamos em nós mesmos? Quantos de nós temos projetos e não apostamos naquilo que queremos? Quantos de nós olhamos para os nossos filhos e fazemos ou confirmamos o que o mundo diz? É nóia, vai morrer assim, vai mesmo. É cachaceiro, não tem jeito. É prostituta, é vagabundo. Nós mesmos, muitas vezes, apoiamos o que o mundo diz. Não estou dizendo que é para passar pela cabeça. Eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo que não é para desistir. Não é para ficar olhando para o que ele ou ela está cometendo ou fazendo, mas é para continuar lançando o pão, que é a palavra. É interessante que o verso 5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, de como forma os ossos do vento da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você vai ficar querendo dizer o quê? Você não sabe o projeto que Deus tem na vida dele ou dela. Você não sabe o chamado que Deus tem na vida dele ou dela. Para o mundo é nóia, para Deus é um pregador. Para o mundo é prostituta, mas para Deus é uma missionária. Para o mundo não vale nada, mas para Deus vale tudo, porque Ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. Mas é o Senhor dizendo no verso 6: pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente. É Deus dizendo: lançou a palavra, continue falando do amor de Jesus. Lançou a semente, continue, não tire a mão, quer dizer, não pare de falar do amor de Jesus. Não pare de falar da palavra de Deus, porque a qualquer momento ele ou ela terá um encontro com Deus. O segredo é não desistir. Só que aqui, Elias chega no momento que ele vê que o rio seca-se, e agora ele vai até Sarepta, que é uma cidade, uma aldeia desse nome. Ele entra, e a cena que ele se depara agora é lamentável, porque ele se depara com uma seca gigantesca. Porque quando ele estava na caverna tinha água e comida, e quando ele estava na caverna ele não sabia das notícias do mundo, mas agora ele está vivendo a realidade. Quando eu e você éramos no mundo, nós não tínhamos menção do que estava acontecendo. Vivíamos nas drogas, na bebida, na prostituição, no tráfico, no assalto, em muitas coisas erradas. E nós não sabíamos o grau que estava acontecendo de periculosidade. Mas agora, quando saímos
E agora passamos a enxergar o verdadeiro caos que está no mundo. Quando Elias sai e chega à entrada da cidade, a visão que ele tem é uma visão destruidora, é uma visão de tristeza. Porém, ele está debaixo de uma palavra. É interessante quando Deus usa alguém e diz, como lá no livro de Atos, ele fala para Elias: vai à rua chamada direita e lê lá, é o nome que salva você. Além de Deus dar revelação ao profeta, ele ainda deu o nome da rua e o endereço e o nome da pessoa que ele deveria colocar. Isso é profeta, isso é o nome de Deus, isso significa obediência. Todas as revelações que Deus usa, homens e mulheres que sobem neste altar, têm se concretizado. Mas o que está acontecendo com o homem, então, para ficar dessa forma, é a idolatria aos ídolos da terra, a idolatria à cachaça, ao dinheiro, às drogas, ao calor, ao frio, à chuva. Por que idolatria ao calor e à chuva? Porque se está frio, parece que o frio fala mais alto do que Deus. Se está chovendo, parece que a chuva fala mais alto do que Deus. Se está calor, fala mais alto do que Deus. Então nós idolatramos o nosso trabalho, porque temos todo o tempo do mundo para o nosso trabalho, mas não temos nem tempo para oração, não temos nem tempo para Deus. Então quando ele chega na cidade, ele observa que tem uma mulher pegando cavalos. E a Bíblia bem clara, ela diz: os 2 cavalos. Então quer dizer que o que ela está enfrentando está tão difícil que ela só tem um pouquinho de comida. Talvez alguém aqui tenha só um pouquinho de fé. Talvez alguém aqui tenha só um pouquinho de esperança. Talvez tenha alguém aqui que materialmente tem só um pouquinho de comida na sua casa. Talvez tenha alguém aqui que tenha só um pouquinho de saúde. Talvez tenha alguém que tenha só um pouquinho de sonho, só um pouquinho de projeto, só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo. Mas é Deus dizendo: vai, use a sua fé, continue acreditando. Poucos são os cavalos que você está pegando, grandes são as dificuldades, mas a sua fé, ela move montanhas. O segredo não é a quantidade, o segredo é a qualidade, que está na palavra de Deus, que está na mensagem do Espírito Santo. É Deus falando com homens e mulheres em Cristo: não pare. O Senhor, Ele observa Elias, e Ele fala para ele: ó, vai, porque tem uma mulher que está precisando mais que você lá. Para ela já está à beira da morte. Elias, ele obedece a voz do Senhor e vai. Mas aos olhos humanos, o que ele pede é loucura. Por quê? Em um momento de escassez, quem é que vai ficar dando comida para quem não conhece? Em momento de escassez de água, água no deserto significa ouro. Quem, em sã consciência, em um momento de seca, no deserto, vai dar água para um desconhecido? Apesar de quando ele pede, a Bíblia descreve que ela reconhece quem é Elias. Por quê? Porque ela diz: vive o Senhor teu Deus. Ou seja, veja que o Senhor é o nome de Deus, mas o nome de Deus doido, com autoridade, para chegar até mim e pedir tal coisa. E a palavra do Senhor vai dizer que ela pede, ele pede, e ela obedece. E a palavra do Senhor vai dizer que quando a mulher vira assim, a ir buscar a água, Elias ainda é ousado e diz: ei, mulher, não traga só água não, traga também um bolo para mim. A mulher, eu imagino que a mulher olha para ele e diz: Elias, e diz, eu imagino, a Bíblia não diz isso, irmão,
A palavra do Senhor vai dizer: obedeçam, obedeçam a minha voz, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus ele disse que vai fazer, ele vai fazer. A mulher ouve a voz de Deus através do homem de Deus e entra para dentro da casa. Quando ela está entrando, ele diz: olha, mulher, vai, porque não há de faltar para alimento, nem a farinha, nem nada sobre a tua vida. Eu entendo que é o nome de Deus dizendo para alguém aqui: eu estou vendo o teu lado, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo as suas lágrimas, eu estou vendo a sua preocupação, eu estou vendo o seu desemprego, eu estou vendo a cena que você está enfrentando, mas faz primeiro para mim, ora primeiro para mim, busque primeiro a minha face, jejue, consagre, se faça presente na minha face, e o que eu vou fazer vai ser sobrenatural, o que eu vou fazer vai ser surpreendente para a vida desse lugar. É Deus dizendo para alguém o que eu posso fazer com você. Quando a mulher entra, quando a mulher busca, faz primeiro para Deus. É interessante que o que o Senhor fala, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não acabará. A farinha é o alimento, o azeite, podemos dizer que é a presença ou a unção de Deus sobre aqueles que obedecem ao nosso Pai. Eu não sei o que você está precisando, mas pela fé, eu creio que a qualquer momento vai bater na minha porta e na sua porta. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. É Deus falando: faça primeiro para mim, tire primeiro para mim. Conversando com o pastor, e ele falava acerca de primícias. E é interessante que as primícias não é o alimento. Ele fala que primícias é o sustento. Se você for estudar, você vai ver. Primícias é o sustento para o sacerdote da casa de Deus. Ou seja, é o sustento financeiro, é o sustento alimentar da tua casa, da sua família. Pode pesquisar depois, busque saber. Primícias, primeiro. Irmãos, se nós obedecêssemos totalmente à voz do Senhor, coisas grandes aconteceriam na minha vida e na sua vida. Se nós obedecêssemos à voz de Deus, portas não estariam fechadas. Se nós obedecêssemos à voz do Senhor, benefícios não seriam cortados, causas não seriam paradas, seriam causas ruins, não seriam causas perdidas. O problema é que nós, quando precisamos, voltamos a Deus, e quando recebemos, não cumprimos. Quantos estão vivenciando isso? Está chorando, está no vale, promete fundos e fundos, mas quando sai do vale, na abundância, se esquece de Deus. Mas essa mulher não obedeceu, ela não questionou o que poderia acontecer na sua vida, mas ela obedeceu. Então nessa noite vamos ser obedientes à voz do Espírito Santo. Não importa a luta, não importa a prova. Eu não estou dizendo que é para você sair, vender sua casa, vender seu carro e dar tudo para a igreja. Não, capaz, é loucura. Não estou dizendo para você pegar todo o teu salário e dizimar na casa do Senhor. Não. Deus ele só pede 10%. Mas o que nós precisamos é ser obedientes à voz do Senhor em todos os aspectos, tanto financeiro quanto material, mas acima de tudo, o espiritual. Porque o espiritual é o nosso
as portas abertas, o material é o que você vai receber pela sua obediência a Deus e ao Senhor e ao céu. Então nesta noite, seja obediente, não importa o que esteja acontecendo. Se Deus ele falou, ele vai cumprir. Se coloca os nossos pés, glória a Deus. Feche os olhos, Deus. Senhor, neste momento, Deus, eu coloco, Pai, nas suas mãos a cada vida, meu Pai, a cada alma, Senhor, que está vivenciando um momento difícil. Talvez, ó Deus, está ali, Senhor, uma viúva de Sarepta, teve perdas irreparáveis, e aparentemente a situação dela está levando à morte dela e do filho. Talvez alguém aqui, Senhor, está com essa viúva, procurando algo, ou alguém, ou alguma situação, para que possa mudar a sua história. Senhor, nessa noite eu estou orando por homens e mulheres que estão aqui, ó Deus, necessitados de Ti. Que o Senhor possa, Espírito Santo, entrar na vida de cada um de nós e nos auxiliar, Senhor, nesta caminhada. Leva-nos em paz, Senhor, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os empregos, para os respectivos empregos, porque eu creio que o azeite e a farinha não nos faltará, porque a obediência e a prudência brotou em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Do jeito que nós começamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória, a todos sempre. Amém. Irmãos, amanhã, daqui a pouco nós temos programa na rádio que eu te mostro. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Amanhã, quinta-feira, estaremos indo para a Cianorte. Vou ministrar mais uma vez para a honra e glória do Senhor. E quem quiser ir conosco, está aí o convite aberto, né? Eu conversei com o pastor Paulo, ele está com dentro. Se a igreja puder orar por ele, eu falei para ele está dentro do estado, eu falei para ele, quem sabe você pode ir amanhã para a gente, e a sua vez de chegar e falar, pastor, se eu estiver melhor, eu consigo. Então, esteja orando e intercedendo pela vida do pastor Paulo, e eu creio que Deus vai nos abençoar e nos dar vida. Amém? Tem um recado mais? Vamos embora. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão, com as nossas consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós, não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. Juntos dizemos amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia.